Salve, salve, queridos alunos e alunas. Vamos começar esse capítulo 3 do nosso módulo 6 aí, que vai falar sobre as características da colonização espanhola aqui no continente americano. Bem, o primeiro contato com os espanhóis aqui no continente americano aconteceu em 1492, quando eles chegam aqui na América. Os espanhóis primeiramente vão ocupar aí as ilhas do Caribe. Cristóvão Colombo é o primeiro a chegar aqui. Em 1519, nós vamos ter aí Hernán Cortés desembarcando no atual México. Nós vamos ter inúmeros relatos de indígenas falando que homens muito brancos com roupas de ferro montados em seres estranhos, que eram os seus cavalos. Aqui na América nós não tínhamos os cavalos. Tinham armas que cuspiam fogo. Então, os próprios indígenas já estavam relatando aí a chegada dos espanhóis em 1519, no atual México. Nós vamos ter aí o imperador azteca Montezuma II dizendo que a chegada dos espanhóis era o sinal próximo do fim do mundo. Na verdade, realmente foi o fim do mundo para as comunidades indígenas, como nós vamos ver aí nos próximos capítulos. Os espanhóis eles vão descobrir ouro aí nas terras astecas e vão fortalecer a crença no chamado Eldorado. Eldorado é a cidade do ouro para os espanhóis, o que vai fazer com que eles busquem aí esse ouro em todo o continente americano. Em 1531, Francisco Pizarro ele vai tomar a cidade inca de Tumbes. O imperador Atahualpa ele vai ser aí degolado por Francisco Pizarro. Nós vamos ter vários núcleos de ocupação espanhóis aqui no continente americano. O primeiro núcleo de ocupação é a ilha de Hispaniola, que foi ocupada aí entre 1496 e 1516, onde nós vamos ter uma grande exploração e conquista aí das terras das terras antilhanas, as ilhas das Antilhas aí na América Central. O segundo núcleo, em 1509, nós vamos ter o atual Panamá, onde a colonização espanhola ela se estendeu aí de norte a sul. O terceiro núcleo de povoamento acontece no México, no atual México, em 1517, com Hernán Cortés, quando ele vai conquistar o Planalto Mexicano, criando o território da Nova Espanha. O quarto núcleo acontece no Peru, aqui na América do Sul, entre 1531 e 1533, o que vai possibilitar a exploração e a colonização dos atuais Equador, Bolívia e Chile. O quinto núcleo, na bacia do Rio da Prata, entre 1536 e 1580, formando aí o núcleo de Buenos Aires, que hoje é o atual país, a Argentina. A presença espanhola oficialmente aqui na América ela aconteceu entre 1509 e 1559. A vinda dos espanhóis aconteceram principalmente entre este período. Aproximadamente 15 mil pessoas ou 15 mil espanhóis vieram para o continente americano. O número de clandestinos, claro, é infinitamente superior. Quando os espanhóis vieram aqui para o continente americano, eles vão criar algumas instituições com o objetivo de administrar de forma mais eficiente o continente. Nós vamos ter os chamados adelantados, que foram os primeiros espanhóis que vieram aqui para a América, patrocinados pelo governo da Espanha. Os adelantados eles tinham as chamadas prerrogativas jurídicas e militares, ou seja, eles eram os representantes da lei e da ordem da coroa espanhola aqui na América. Eles tinham algumas obrigações. Os primeiros espanhóis que vieram aqui para a América, com o apoio do governo da Espanha, tinham algumas obrigações. Primeiro, era fundar os núcleos de ocupação, construir fortalezas, cristianizar os indígenas e entregar 1/5 de tudo que eles produziam aqui na América à coroa espanhola, ao governo, ao Estado. Nós vamos ter também a criação da chamada Casa de Contratação, no ano de 1503, na cidade de Sevilha, na Espanha. A Casa de Contratação ela era responsável por gerir, organizar, administrar todos os negócios coloniais, fiscalizar a cobrança do quinto, ou seja, tudo que eles produziam, 1/5 era pertencente à coroa espanhola,
A Casa de Contratação também funcionava como um STJ, um Superior Tribunal de Justiça. Era a Casa de Contratação a responsável por avaliar os processos entre espanhóis e indígenas aqui na América e também era responsável pela nomeação de funcionários para se trabalhar aqui na América. Os espanhóis também vão criar o chamado regime de Porto Único no ano de 1503, no Porto de Sevilha, onde todo produto que saía daqui da América obrigatoriamente deveria ser descarregado no Porto de Sevilha, para ser feito um levantamento do que esse navio ele possuía e já cobrar aí o quinto dos produtores aqui na América. Nós vamos ter também o regime de frotas e galeões, criado em 1540. O objetivo era organizar comboios de navios para evitar aí os ataques de navios piratas. Então, em determinadas épocas do ano, os navios espanhóis eles iam em comboio para a Espanha, escoltado aí por navios de guerra para evitar o saque por navios e piratas ingleses principalmente. Os espanhóis também vão criar aqui na América estruturas político-administrativas, com o objetivo de estruturar, organizar a administração aqui. O primeiro são as chamadas audiências. A primeira estrutura político-administrativa são as chamadas audiências. A audiência ela vai ser presidida pelo vice-rei, que era o representante do rei da Espanha aqui na América, e ela tinha uma competência administrativa e jurídica. Esse vice-rei ele era o responsável pela administração e pelo judiciário. Nós vamos ter o Conselho das Índias, criado em 1524, que também tinham funções legislativas de criação de leis e administrativas. A sede do Conselho das Índias era em território espanhol. Os espanhóis vão criar aqui na América também os vice-reinados. O primeiro é o vice-reinado na Nova Espanha, no México, criado em 1535. O segundo, o vice-reinado do Peru, criado em 1543. Os vice-reinados eles defendiam aí os interesses do rei da Espanha aqui na colônia e tinham como uma das principais funções a evangelização dos indígenas. Além dos vice-reinados, nós vamos ter também as chamadas capitanias gerais, que tinham como objetivo ocupar pontos estratégicos aqui na América com o objetivo de protegê-la da invasão de outros povos. E nós vamos ter os cabildos, que funcionam como câmaras municipais. Como aqui em Marília, nós temos a nossa Câmara Municipal, onde o representante do Legislativo é o prefeito, e o representante do Executivo é o prefeito, e os representantes do Legislativo, os vereadores. Os cabildos era como se fosse a nossa Câmara Municipal atual, tinha poder local aí nas vilas e nas cidades. Os espanhóis também vão criar aqui na América inúmeros mecanismos e formas de se organizar as atividades econômicas e o trabalho. Nós vamos ter os espanhóis utilizando pouca mão de obra escrava africana. Os espanhóis vão utilizar principalmente a mão de obra dos povos indígenas aqui na América. A mineração do ouro vai ser uma das principais atividades dos espanhóis aqui na América, utilizando aí o trabalho de indígenas escravizados, principalmente mulheres, onde eles buscavam o chamado ouro de aluvião, aquele ouro que ficava nas margens dos rios. Nós vamos ter a mineração de prata, a principal mina, a mina de Potosí, que foi a principal atividade econômica espanhola aqui na América. As minas espanholas aqui na América não eram propriedade privada. O chamado subsolo era um poder exclusivo da coroa espanhola. Isso quer dizer que todas as minas de ouro, todas as jazidas de ouro pertenciam à coroa e a coroa concedia o direito de um minerador explorar essa mina. Nós vamos ter os espanhóis também utilizando uma forma de organização do trabalho indígena aqui na América conhecida como mita, nos chamados países andinos aqui na América do Sul, ou Coatequil, no México. A mita ou Coatequil utilizava aí a mão de obra indígena por meio de sorteio. Então, nós vamos ter um espanhol chegando numa tribo, numa comunidade indígena em Camayo Azteca, e esse espanhol ele sorteava
os homens dessa tribo, dessa comunidade indígena, para trabalharem na sua mina. O trabalho ele era obrigatório, mas temporário, não era trabalho escravo. O trabalho ele era extremamente árduo e insalubre. O salário para esse indígena ele era baixíssimo, ele era extremamente baixo. E esse espanhol ele enviava para a Espanha um quinto da produção aí do ouro, da prata produzido nessas minas. Nós vamos ter também outra forma de organização do trabalho conhecido como encomenda, que foi adotada pelos espanhóis aqui na América no ano de 1512, onde tribos inteiras eram dirigidas pelos chefes nativos e confiadas aos colonos espanhóis. Então a tribo inteirinha trabalhava para um colono. Essa tribo, ou melhor, os membros dessa tribo recebiam um salário que era baixíssimo, o ambiente era insalubre, mas a tribo inteira ela trabalhava em prol desse espanhol que explorava essas minas de ouro e prata. Nós vamos ter também a criação das chamadas haciendas aqui no continente americano, que eram grandes fazendas, grandes propriedades rurais, grandes latifúndios que utilizavam um sistema de plantation, ou seja, você tinha uma grande propriedade onde plantava-se um único produto. Os indígenas também eles eram obrigados a trabalhar nessas haciendas dos espanhóis e eram o dono da hacienda que determinava o que cada indígena, o que cada membro desse grupo indígena que trabalhava na sua fazenda deveria fazer. A produção ela tinha um mercado restrito. A produção das haciendas normalmente ela era voltada para o comércio local ou para um comércio regional aqui na América. Não havia aí como objetivo a exportação para outros lugares, outros países. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa web aula aqui, que falou sobre a colonização espanhola, o início da colonização espanhola aqui na América. Estudem e estudem!